a gente vai falar especificamente das neuroinfecções. E para ficar uma coisa mais didática, mais fácil de vocês entenderem, eu acho que a gente podia dividir em compartimentos. O cérebro não é, o crânio não é feito só de cérebro. A gente tem o cérebro, a gente tem o líquor, a gente tem as meninges, a gente tem o osso. Tudo isso é fonte de infecção. Então a gente tem as infecções dentro do parênquima, a gente tem as infecções que estão nas meninges e acometem o líquor também. E é basicamente desses dois grandes grupos que a gente vai falar hoje, e são doenças que vocês vão ver todo dia. Todo dia vocês vão ver um paciente com HIV. É uma doença ainda muito comum, vocês vão começar a trabalhar predominantemente no hospital público, onde se faz a maioria dos estágios, e lá vocês vão ver ambulatórios de pacientes sendo acompanhados, pacientes que chegam na emergência porque não fazem o tratamento de forma correta e tem que ser descoberto algum tipo de doença. Então, os sintomas podem ser os mais variados possíveis. A gente pode ter rebaixamento do nível de consciência, a gente pode ter alterações motoras focais, então perdeu a força de um braço, perdeu a força de uma perna, teve uma crise convulsiva. E lembrar que sempre quando a gente fala em crise convulsiva como sintoma neurológico, a gente está falando de acometimento cortical. Então, isso é uma dica importante, porque o córtex pode estar acometido, porque tem uma doença da meninge encostando no córtex, porque tem uma doença dentro do parênquima cerebral que pega o córtex. Então, isso tudo já são informações do exame físico e da história do paciente que você tem, que você já olha para a imagem atrás de determinadas alterações. Eu queria que vocês colocassem aqui, eu vou ficar toda hora pedindo para vocês participarem, para não ficar aquela coisa chata, monótona, só eu falando aqui durante uma hora. Então, vamos escrevendo aí, vocês, eu não tenho muita noção de que período que vocês estão, mas quem está participando aqui, o que vocês imaginam que é a infecção mais comum do HIV? Quando vem um paciente com HIV com infecção, o que todo mundo já chuta antes de fazer qualquer tipo de exame, ressonância, tomografia, qualquer coisa assim? O que vocês têm ideia? Então vamos lá, essa aqui é a sequência FLAIR, e o que a sequência FLAIR mostra? A sequência FLAIR é uma sequência sensível a líquido. E sendo ela sensível a líquido, a gente tudo que tem líquido brilha. É que tá com um pouquinho de delay, eu tô vendo agora que aparecer as toxoplasmoses. A neurotoxo, né? Exatamente isso. Então, o paciente que vem com HIV, com um quadro de infecção, com um quadro de desorientação, com algum quadro neurológico focal, a primeira hipótese que a gente vai procurar é neurotoxo. Tem que procurar outros também? Tem. Tem que afastar a meningite por determinadas causas? Tem. Quanto mais imunossuprimido, pior? Sim. Quanto menor o CD4, pior? Sim. Quanto maior a carga viral, pior? Sim. Tudo sim. Mas a gente tem que ter uma ideia de como é o padrão da neurotoxoplasmose no cérebro. Então, como eu estava falando, a sequência FLAIR ela é uma sequência sensível a líquido. Tudo que tem líquido brilha. E da onde que ela vem? Ela vem da sequência T2. Esse aqui é o T2. Como é que eu identifico quem é o T2? Um T2 é uma sequência onde o líquido brilha, o líquor brilha. E aí, o que eu falo para a máquina? Eu quero que você faça um T2, mas eu quero que você apague o sinal do líquor, porque aí tudo onde eu tiver líquido vai brilhar. E aí a máquina faz a sequência FLAIR. Por isso que o FLAIR normalmente é que a gente começa, porque é a sequência onde a gente vê mais fácil o brilho. Tá tudo escuro. É como se a gente tivesse apagado a luz para a gente ver o vagalume, enquanto no T2 a gente tenta ver o vagalume de dia. Vai dar para ver? Vai, mas fica mais difícil. Então, para o olho que está começando a treinar, comecem pelo FLAIR. E aí, quando a gente vê brilhar, e vamos pensar que a maioria das lesões tem água, então a maioria das lesões vai brilhar, é óbvio que tem exceções, não é o objetivo nosso agora falar das exceções do FLAIR e do T2, mas sim do que é comum. E aí, vendo onde brilha e como brilha, a gente começa a definir padrões. Como a Poliana falou lá no início, um padrão de edema, um padrão de formação expansiva, um padrão de lesão infiltrativa, um padrão de lesão com acometimento meníngeo associado ou não. Então, de uma simples alteração de sinal, a gente já começa a pensar todas essas coisas. Então, o que a gente consegue identificar nessa imagem, por exemplo? Aqui, ó, na região núcleo capsular, aqui está pegando bem o tálamo esquerdo, e quando a gente fala de imagem, a gente está vendo o paciente ao contrário, né? A gente não pode projetar a gente nele, então aqui é direito e aqui é esquerdo. Quando eu olho uma formação expansiva aqui, eu estou vendo que eu tenho um nódulo, uma massa na região do tálamo. E tem outros semelhantes aqui, ó, na região núcleo capsular à direita. Só que o que tem de diferente daqui para cá?
Aqui eu tenho só a lesão expansiva. Aqui eu tenho uma área borrada em volta dela. E isso possivelmente está relacionado ao edema. Então, se é um paciente, e esse aqui era um paciente que não era virgem de tratamento, ele já estava no processo de tratamento e era um controle de tratamento, o que eu espero? Que com o tratamento, e pode até ser feito corticoide junto para baixar um pouquinho o edema, você vai continuar com a lesão, mas o edema em volta diminui. Então aqui a gente já não tem mais edema, eu tenho só a lesão neurotóxico em si, e aqui eu tenho lesões ainda com edema. E qual é esse edema que eu faço adjacente às lesões de neuroinfecção? É o edema que a gente chama de edema vasogênico. Como é que é esse edema vasogênico? O edema vasogênico ele acontece por aumento de permeabilidade. E aí vamos lembrar lá da imunologia, lá no início dos períodos iniciais, o que acontece quando você tem um processo infeccioso? Você tem uma abertura vascular para passar tudo que é célula. E se passa célula, passa água. E aí o edema vascular, o edema vasogênico, ele está muito relacionado a esse aumento da permeabilidade vascular. Poxa, Fernanda, mas não entra nada no cérebro porque a gente tem a barreira hematocefálica. Sim, mas no processo inflamatório a gente tem uma disrupção de barreira hematocefálica. É obrigatório, vamos dizer assim, como um mecanismo de defesa nosso contra quem está invadindo e quem está agredindo o parênquima cerebral. Então, as lesões são feitas de infecção, mais edema. E esse edema é o edema vasogênico. E aí aqui é crucial, aqui está fácil porque a gente está vendo múltiplas lesões nodulares. Mas muitas vezes você vai ver o edema vasogênico sem ver a lesão. A lesão às vezes só aparece no pós-contraste. E quando você olha o edema vasogênico, muitas vezes você vai ficar em dúvida se aquilo ali é um edema citotóxico. Eu acho que vocês devem ter alguma aula de AVC, vocês vão ouvir falar muito do edema citotóxico. O edema citotóxico é diferente. Ele também é líquido, mas ele é um líquido que se acumula por disfunção da membrana celular, por disfunção da membrana, da barreira da bomba de sódio e potássio. Então essa disfunção de bomba de sódio e potássio faz com que você tenha uma troca alterada de água entre o meio intra e extracelular. E isso faz o edema relacionado normalmente à isquemia, à falta de sangue. Se a membrana celular entrou em colapso foi porque não estava tendo o oxigênio suficiente ali. E aí é um sinal muito clássico de isquemia. E o que a gente vê no edema citotóxico é o acometimento do córtex também. Então, quando vocês virem, isso aqui serve para tomografia e para ressonância, uma área de edema, de sinal hiperintenso no FLAIR, de hipodensidade na tomografia, de hipossinal no T1, que preserva o córtex, é edema vasogênico. E se é edema vasogênico, tem que injetar contraste. Vai procurar lesão, porque tem uma lesão ali no meio. A gente pode não estar vendo antes da administração do contraste. Então essa é a grande dica aqui de como vocês vão identificar o padrão de edema vasogênico versus edema citotóxico. O edema citotóxico vocês vão ver lá na parte de AVC. Aqui a gente vai falar sempre muito do edema vasogênico. E por que eu estou vendo essas lesões aqui se eu falei que a gente normalmente não vê a lesão? Vamos olhar como é que é o comportamento delas na sequência T1. Então, vocês estão sendo apresentados à sequência T1. Quem é a sequência T1? A sequência T1 é a sequência que o líquor fica preto. Então, normalmente, os professores vão falar para vocês, líquor preto é a sequência mais anatômica, esse aqui é um T1. E qual é o grande ensinamento que a gente tem que tirar do T1? O que tem líquido fica com hipossinal, fica hipointenso. Então, a maioria das lesões vai ser hipointensa no T1, do mesmo jeito que a maioria das lesões são hiperintensas no T2 e FLAIR. Só que, qual é o detalhe do T1? Existem algumas exceções, e as exceções a gente tem que saber. Se eu falei que a maioria das lesões é hipo e a gente está vendo hiper, é porque já aconteceu alguma coisa na parede dessa lesão. E lembra que eu falei que ele já está em tratamento? Então, se eu estou vendo hiperintenso, eu tenho que pensar em gordura. Olha aqui como o subcutâneo é bem hiperintenso no T1. Isso é clássico do T1. Sangue, calcificação e algum depósito de alto conteúdo proteico, incluindo a melanina, por exemplo, nas metástases de melanoma. Então, quando eu vejo alguma lesão que eu espero que seja hipointensa no T1 e ela aparece hiper, eu já tenho que ficar com o meu alerta ligado. E é por isso que a gente está vendo muito bem a parede da lesão aqui no FLAIR, porque ela é uma lesão
que já era hiper no T1 e que tem esse hipersinal marcado no flare. E dentro do que eu falei daquelas opções, a gente vai pensar numa delas, que é o depósito de ferritina ou hemosiderina, que é um tipo de sangramento associado, quando a gente confirma, ó, usando essa sequência aqui, que é a sequência SWI, que é a sequência SWAN, que é a sequência T2 estrela. O que essa sequência traz de informação? Ela mostra pra gente se existe algum lugar que eu tenho depósito de ferritina, que eu tenho depósito de ferro, que eu tive sangramento em algum momento. E nos processos infecciosos, não necessariamente só sangramento. Quando a gente tem uma infecção e as células imunes vão ali conter aquele processo, elas formam como se fosse uma parede, um abscesso, né? O abscesso, a gente sempre pensa em abscesso bacteriano, mas não necessariamente. Toda a contenção vai formar como se fosse um abscesso. E a gente está vendo aqui na parede, ó, que quando você tem macrófago, quando você tem célula brigando, você tem morte celular. E morte celular vai levar também a acúmulo de ferro. Então não necessariamente sangrou. Só pode, nesse exemplo, por exemplo, pode estar mostrando pra gente que talvez tenha tido algum grau de sangramento, mas eu tenho um grau de alteração inflamatória importante. E é por isso tudo que eu estou vendo essa parede hiper no flare também. Porque eu já tenho todo um processo destrutivo ali em volta que está me mostrando isso. E aí, como eu falei, a gente vai injetar contraste. É importante. Qual é o contraste? Vamos botar aqui. Escrevam aí do ladinho. Qual é o contraste que a gente usa na ressonância? Vou esperar um pouquinho porque demora a chegar. Esse aqui é o T1 pós-contraste. Vou mostrar outro T1 pós-contraste. Alguém sabe qual é o nome do contraste? É iodo? É igual ao da tomografia ou é diferente? É melhor? É pior? Dá mais alergia? Dá menos alergia? E aí aqui nesses T1s pós-contraste a gente está vendo hiperintenso também. Gadolínio, isso aí, Poliana falou gadolínio, Gabriel botou bário, deve ser bário, né, que você queria falar. Não, o bário, a gente usa bário em exame contrastado, para raio-x. Na ressonância a gente não vai usar. Bário é aquele clássico de engolir, para ver o esôfago deglutindo, para ver trânsito de delgado. Hoje são exames que está cada vez mais em desuso, né? Porque a gente tem outras técnicas de ressonância que também estão conseguindo substituir, mas ainda tem sua aplicação. Isso aí é o gadolínio. O gadolínio, ele vai... O que o gadolínio faz? Por que ele brilha no T1? Olha aqui os vasos, ó. Captando não, com contraste, né? Vaso, seio, a dura capta um pouquinho também. O seio cavernoso captando contraste. Por que isso acontece? Ele é um metal, ele tem alterações, ele tem um componente metálico na sua composição. E se eu disse que o metal vai ficando hiper no T1, ele fica hiper no T1 também. Por isso que a sequência pós-contraste é sempre T1. Vocês vão ouvir falar do flare pós-contraste também, e ela tem sido usada para a gente detectar lesões de leptomeninge. Mas a sequência padrão para usar pós-contraste é o T1. O que tem que ter muito cuidado aqui? Como a gente já era hiper no T1, a gente tem que ter cuidado porque não necessariamente tem captação. E é o que você pode lançar a mão de usar, é uma subtração. E aí você faz um pré de um pós. Ou então você vai no olho mesmo, que é o que a gente vai ter que fazer aqui, porque eu não tenho um axial pré para subtrair. Deixa eu ver se eu consigo botar duas imagens juntas. Vamos ver se vai funcionar. Vai. Então, ó, a gente está vendo lesões que têm acometimento cortical também, que, portanto, podem dar crise convulsiva, ó. Ela é hiper no pós, mas ela já era hiper no T1, no pré. Então, talvez eu não tenha realce. Essa aqui, na região occipital. Vamos lá, vamos chegar lá. A gente acompanha a linha verdinha, ó. Ela tem o hipersinal pré, então eu também não tenho realce. E o que isso me diz? Que o meu exame, o meu tratamento está funcionando. Eu diminui o edema, eu não tenho mais captação expressiva, então estou no caminho certo. Realmente era neurotóxico, muitas vezes não sai o diagnóstico
por outras formas, é apenas por imagem mesmo. E o tratamento está resolvendo, eu vou continuar o tempo de tratamento e vamos ver como esse paciente fica. Poxa, Fernanda, mas ele não ficou bom na crise convulsiva. Eu acho que a neurotóxico continua lá. Por que ele não vai ficar bom na crise convulsiva? Porque ele está cheio de lesão cortical. Olha aqui. Ele está cheio de lesão que acomete o córtex. Isso aqui vai formar uma cicatriz. Muitas vezes a neurotóxico calcifica, é um processo tardio da neurotóxico. Isso aqui, esse hipersinal no T1 já pode inclusive ser calcificação. A gente teria que fazer uma tomografia para avaliar se já é um processo tardio do processo inflamatório, já é uma fase tardia do processo inflamatório, e aí vira calcificação. Então a gente pode ter várias coisas acontecendo aí que justifiquem esse hipersinal no T1. E por que eu estou falando disso? Porque você tem que olhar no pós-contraste e não achar que isso é captação. Um erro comum aqui seria falar que está tudo captando se eu só olho isso aqui e que, portanto, o meu tratamento não está funcionando porque eu ainda tenho muita atividade de doença. Quando, na verdade, não. Eu não tenho mais captação, o meu edema é mínimo, apenas aqui um pouquinho nessas lesões na região núcleo capsular direita. Então, eu estou tendo uma boa resposta ao tratamento e ele vai ficar com essas cicatrizes, pode calcificar com aspecto nodular e calcificação no córtex, irritação do córtex. E essa alteração no córtex pode ser um trigger para permanecer para sempre com a crise convulsiva, certo? Então, bora lá. Vamos ver uma coisinha mais animada. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O padrão de edema tá igual ou tá diferente? Agora a gente tem edema de verdade. Agora a gente vai poder realmente testar como é que tá o edema vasogênico. Então, ó, lembra que eu falei? Às vezes dentro do edema a gente não vê a lesão e é importante a gente injetar. Ó, aqui eu tô vendo que eu tenho muito edema e possivelmente eu tenho uma lesão aqui. Às vezes o edema vai ser muito desproporcional ao tamanho da lesão. Vocês vão ficar surpresos de injetar até uma lesão pequenininha, aquele edema muito significativo. Edemas vasogênicos muito significativos em lesões nodulares, a gente tem que pensar em duas coisas. Infecção, e aí de qualquer etiologia, mas infecção, e metástase. Então você faz um exame de um paciente, sei lá, que está com dor de cabeça, uma coisa que todo mundo pode ter, foi lá investigar, fez uma ressonância e tinha uma lesão nodular com muito edema. E aí essas são as duas principais hipóteses que a gente tem que levantar. Muitas vezes, às vezes dá para diferenciar, às vezes não dá. Normalmente a gente usa a sequência de perfusão para isso, mas isso é outro protocolo aqui, uma investigação de lesão nodular, não é o nosso objetivo. Tem sequência de ressonância para a gente tentar diferenciar, mas sempre são as duas principais hipóteses diagnósticas. E desse lado aqui a gente também está vendo ó, um edema burral na região parietal, um pouquinho de frontal, porque normalmente a transição é mais ou menos aqui no sulco central, ó. O sulco central aqui, e aí para trás é parietal. E ó, repara, isso aqui está preservando o córtex, lembra? Então a gente afasta aquela possibilidade de edema citotóxico e fica com a possibilidade de edema vasogênico. Você pode me falar que aqui tem alguma coisa esquisita, talvez. O que pode estar acontecendo aqui também? Uma doença de parênquima associado a uma doença de meninge. E aí eu vou contar a história dessa paciente para vocês. Ela é uma paciente HIV positiva, que veio com um quadro de alteração visual, ó. A doença está toda aqui no hospital direito e com um quadro de desorientação. E aí que eu falei para vocês mesmos já falaram. A infecção mais comum, neurotóxico. Vamos tratar neurotóxico. O que a gente tem que pensar aqui que talvez isso não seja neurotóxico? As lesões... Primeiro eu tenho duas. Neurotóxico normalmente tem muitas lesões. Elas podem ser menores e múltiplas. Pode ser grande, também pode. Mas elas são, em geral, menores e estão mais nessa interface córtico-subcortical. A gente tem lesões aqui, ó, mais na substância branca. E aí, continuando a nossa análise, vamos olhar o T2? Lembra T2? Líquor brilha, parênquima pretinho. Ó, aqui a gente vê bonitinho, ó, tá preservando o córtex. No T2 a gente tem um aspecto anatômico melhor que no FLAIR. Então tá na dúvida se pega o córtex ou não? Vai lá e cola no T2. O T2 é a sequência amiga da neuroradiologia. Se vocês um dia não sabem o que fazer, pede um T2. Ele vai te ajudar, ele vai te dar a resposta que você está precisando. E aí a gente está vendo aqui... E eu queria trazer uma sequência nova para vocês, que é a sequência de difusão.
que essa sequência faz? Provavelmente vocês ouviram lá nas aulas. E eu queria que vocês me dissessem onde está brilhando. Se é no centro da lesão ou se é na parede da lesão. Então, que sequência é essa? Ela é uma sequência que tem propriedades T2, então o líquido pode brilhar na difusão, mas a gente está vendo o líquor preto. E o que ela traz de informação? A difusão é uma sequência importante para eu ver infecção, para eu ver tumor. Por quê? Porque o pus restringe a difusão. Porque o tumor com alta celularidade restringe a difusão. Então, o que acontece aqui? Eu tenho... o que é difusão restrita? Quando a gente fala em ressonância, a gente está falando de ressonância de moléculas de água. A gente está falando em prótons da molécula de hidrogênio da água. É com isso que a gente mexe. É com isso, quando você entra numa ressonância, você entra dentro de um campo magnético. E os seus prótons são alinhados todos da mesma forma para poder gerar a imagem. Quem já teve a oportunidade de entrar numa ressonância viu que é barulhento, viu que é frio, viu que aquilo ali vibra. Porque a gente liga os equipamentos ali dentro para botar você literalmente dentro do campo magnético. Alinhado com o campo, com um ímã gigante que tem ali dentro. E aí, o que a gente espera, e aí um conceito de difusão física lá do segundo grau, que a molécula de água, ela é livre para circular para onde ela quiser. A partir do momento que ela tem restrição de circulação, ela vai poder brilhar. Por quê? O que eu faço na sequência de difusão? Eu ligo aqui o gradiente, que a gente chama, que é o aparelho, e a molécula vem para cá. Depois eu ligo aqui e a molécula vem para cá. Se ela está num lugar viscoso como o pus, ou num lugar que tem muita célula, e aí ela tem pouco espaço extracelular, se ela está numa célula que o citoplasma é muito pequeno e o núcleo é muito grande, ela também não tem muito para onde ir, ela vai literalmente restringir. Então ela não consegue ir na direção que a gente quer. E é o momento que a gente vê restrição da molécula de água. Então o que a gente está vendo nesse exame? Restrição da molécula de água. E o que é o grande tchan aqui, para a gente fechar o diagnóstico, por exemplo, e eu falar que isso aqui é uma infecção e não é um tumor? Lembra como era a lesão lá no T2? Vamos olhar aqui a lesão no pós-contraste, vai ajudar vocês mais. A lesão no pós-contraste, ó, onde é que está a captação? Totalmente periférica. Então o que eu imagino? Eu só tenho captação, o que captação significa? Lesão de barreira hematocefálica. Lembra que a gente falou? Infecção, aumento de permeabilidade, edema, lesão de aumento da permeabilidade da barreira, entra tudo e entra contraste também. Então, o contraste capta, mostrando a perda da integridade da lesão, da barreira hematocefálica. Se eu tenho uma captação toda nodular, o que eu imagino? É uma bolota de célula captando. Se eu tenho uma captação periférica, o mesmo conceito da tomografia, eu imagino que eu só tenho célula aqui. Aqui eu não tenho. Aqui é uma necrose, é uma degeneração. Ou é um tumor que cresceu muito e eu só tenho captação em volta, ou eu tenho captação em volta porque é uma alteração inflamatória e a parte central é pus. Então como é que eu vou diferenciar tumor de abscesso? Isso aqui é pergunta de prova sempre, isso aí vocês têm que ter na vida de vocês, porque vocês vão ver tumor e abscesso para tudo que é lado. Em qualquer lugar. Ah, mas eu vou ser ortopedista, não importa. Você vai ver tumor no osso, você vai ver abscesso no osso. Ah, mas eu vou ser hepatologista, não importa. Você vai ver exatamente essas duas coisas no fígado. Esse conceito é de sempre. É para qualquer um que estiver olhando ressonância. Se você tem restrição central numa área que você imagina que é necrose, é porque não é necrose, é pus. E se é pus, isso aqui é um abscesso e não um tumor necrosado. Tá certo? Então, um diagnóstico bem... Pum! Se isso aqui fosse uma metástase com degeneração cística, se eu falei que cisto líquido não restringe a difusão, eu teria a restrição exatamente no lugar que eu tenho a captação. Então, a difusão é uma das maneiras de você conseguir diferenciar dentre esses dois processos patológicos se é tumor ou se é infecção. Lindo como eu estou falando, lindo como eu estou mostrando, na teoria nem sempre é tão 100% de um de outro, mas é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Então, eu olhando aqui, ó, eu tô vendo a outra lesãozinha, lembra que eu falei que ela era pequena para o padrão de edema? No T1 a gente vê o edema hipointenso, porque é líquido, muito bem, a gente já sabia dessa informação.
e eu estou procurando outras áreas de captação de contraste. Então eu tenho duas lesões grandes, uma maior à direita, outra menorzinha à esquerda. Aqui à direita, ó, está acontecendo o que a gente conhece como lesão filhote. O que é a lesão filhote? Ela é clássica de quê? A lesão filhote é uma lesão que aparece nos abscessos cerebrais de origem bacteriana. Ele tem a lesão grande e é como se ela fosse se dividindo e faz uma lesãozinha menor coladinha na parede dela. Então isso aqui, por exemplo, mesmo no paciente HIV, que vai chegar com o mesmo quadro de desorientação, a gente não pode botar como primeira hipótese neurotoxoplasmose, por conta do padrão de imagem. É um padrão de imagem de abscesso cerebral. Aí você vai levantar o dedo e falar assim, mas a mas a neurotoxoplasmose também não pode ser um padrão de abscesso? Pode, sempre pode. O problema é que a gente não espera que o processo central da neurotoxo seja pus. A gente imagina que aquilo ali tem uma destruição e que aquilo vai se liquefazendo no sentido de virar mais debris, como se fosse uma necrose, e não no sentido de virar pus. Muitas vezes a neurotoxoplasmose ela restringe a difusão também num aspecto parecido com o do tumor, na parede. Principalmente quando o abscesso está se formando. Eu tenho tanta célula ali da reação inflamatória que eu restringo na parede, mas eu continuo com o meu centro sem restrição. Então, a primeira hipótese aqui é bactéria, e foi o que saiu que drenar a paciente. E isso vocês têm que ter em mente, porque ninguém pode chegar e falar assim, vamos tratar a neurotóxico que vai melhorar. E não entender por que não está melhorando se trata. Tá certo? Aquela outra lesãozinha fazia um edema mais estranho, porque ela está muito junto ali da meninge do córtex. Então, por isso que ela ficou com aquele hipersinal bem estranho ali em volta. Vamos olhar o SWI, que é aquela sequência de suscetibilidade? De novo, o que a gente vai procurar aqui agora? Calcificação, depósito de ferritina por conta de uma infecção mais importante. Ó, não tem nada. Viu como é diferente daquele caso que a gente viu de um processo que já estava em tratamento, que já podia ser calcificação ou podia ser a marca da alteração? Aqui eu tenho um pouquinho, ó. Então pode ser um pouquinho de sangue? Pode. Pode ser só da reação inflamatória que está contendo ali na parede daquele abscesso? Pode. É importante a gente ter isso em mente. Vocês podem ver isso aqui um pouquinho mais denso na tomografia e tá tudo bem. Não pode confundir que isso aqui é um hematoma, por exemplo, e que não precisa de nenhum outro tipo de tratamento, porque é infecção, tá bom? Antes da gente começar esse caso, todo mundo ok com o abscesso, com a difusão, com a restrição à difusão, com a diferenciação para tumor, com a captação de contraste com outro padrão. A gente viu bem que captava nesse, né? Diferente daquele primeiro que a gente viu que era muito hiperintenso no T1 já pré. Então vamos falar agora, e eu vou querer que vocês coloquem aí, eu vou passar essa sequência, é a sequência FLAIR de novo. E eu queria que vocês colocassem alguma coisa que vocês estão vendo. Então, é um hipersinal não sei onde, como é que está o tamanho do ventrículo, como é que está a redução de suco. O que vocês estão achando que está esquisito aqui nessa cabeça que a gente ainda não viu como padrão nas outras. Então, ó, vou passar devagar. Tem muita coisa acontecendo aqui, muita coisa. Essa é uma menina de 2 anos, bem jovem, que já estava também com encefalopatia. Eita, ventriculão, é por aí. Então o ventriculão tá feio, né? Tá bem grande, uma dilatação supratentorial bem importante. Vamos aproveitar e ver a anatomia do ventrículo, né? Ventrículos laterais, direito e esquerdo. Eles drenam através do forame de Monro aqui, ó, pro terceiro ventrículo. No átrio ventricular, normalmente a gente tem uma estrutura aqui dentro que é o plexo coroide, que é onde faz o líquor, onde produz o líquor. E aí o terceiro ventrículo, ele vem pro aqueduto cerebral e o aqueduto cerebral vai abrir no quarto ventrículo. Então ele tem uma dilatação de todo o sistema ventricular, incluindo do quarto, e aqui a gente tem os forames de Luca e Magendie, que drenam, né, que permitem a circulação. Pois é, muito líquor. E aí todo mundo viu o ventrículo grande, mas o que vocês acham desse sinal alterado em volta do ventrículo? O que pode ser isso? Vocês perceberam que tem um hipersinalzão aqui, ó? É na substância branca periventricular e é na região núcleo capsular inteira, ó.
Aqui a gente está definindo a anatomia da região núcleo capsular. Então a gente está vendo cabeça do núcleo caudado, putamen, globo pálido e aqui atrás é o tálamo. Então tem lesão núcleo capsular bilateral, tem lesão talâmica, principalmente à direita, e tem esse hipersinal na substância branca periventricular, que vai para o tronco cerebral também, ó. Cadê? Vamos descendo aqui. Ai, passou rápido. Vai para o tronco cerebral também, em volta do aqueduto, e vai lá em direção ao cerebelo, bilateralmente. Então é muita doença. Quando a gente vê esse acometimento assim, muito significativo de núcleos da base, dentro de um contexto de infecção, de base de crânio, a gente tem que pensar que deve ter envolvimento de meninge aí. Por quê? Porque a meninge já tapeta, né, toda a base do crânio, e aí você começa a ter aquelas alterações em volta do tronco cerebral, no cerebelo e ali na base do crânio, em toda aquela região. Vamos olhar o T2 para a gente ver o que a gente acha, como está o sinal. Deixa eu aumentar um pouquinho. Como é que está esse sinal aqui, ó? Alterado, tá vendo? Todo margeando a base do crânio, pegando aqui, ó, o trato córtico espinhal e pegando o cerebelo. Aí você vai me falar, mas esse cerebelo tá esquisito? O que vocês estão vendo nesse cerebelo que a gente ainda não viu nas outras? O cerebelo ele vai funcionar da mesma forma, substância branca e substância cinzenta. Aonde está o hipersinal? Está na substância branca ou está na substância cinzenta? Repara que está, ó, predominantemente na substância cinzenta. Aqui um pedaço de substância cinzenta. E aí a gente vai voltar lá no início. Emanuele, quer essa professora para mim? Você pode ter. Vamos ver, vem estudar aqui na UF que a gente tem. Vai assistindo as aulas lá do canal que você vai ter. O que esse hipersinal aqui vai mostrar? Lembra que a gente falou do edema citotóxico e do edema vasogênico? Então, qual é a sequência que vocês vão me pedir para ver se isso aqui é disfunção celular? Se isso aqui é isquemia? Difusão. De novo, a gente vai usar a nossa parceira difusão. Olha como está o sinal na difusão. Um baita hipersinal. Olha lá. Hipersinal naquela porção do cerebelo que a gente viu que tinha cometimento cortical. Hipersinal cortical, que é o nosso edema citotóxico, que é o padrão, a característica clássica da isquemia cerebral. E aí, qual é a causa da isquemia? Normalmente a isquemia, ó, muito hipersinal temporal, toda aquela hipersinal que a gente viu no flare, ele restringe a difusão. O que você está querendo dizer? Fernanda, isso é tudo isquemia cerebral? Olha o córtex como é que tá dessa menina. Todo isquemiado. Isso é tudo isquemia? Não é possível. O que vai sobrar de cabeça aí? Muito pouco. A gente tem uma isquemia difusa. Isquemia só de tronco de núcleos da base, a gente tem que pensar em processos tóxicos, né? Então, intoxicação por qualquer coisa, por droga, por remédio, por monóxido de carbono, por alguma coisa que comeu, enfim, intoxicações como um todo. Encefalite na criança, no adulto, também podem ser causas de hipersinal nos núcleos da base. Difusa desse jeito, a gente pode pensar em infecção também, tem que pensar nisso tudo, mas ela tinha um pós-contraste, e aí eu quero que vocês escrevam aqui para mim, vou passar bem devagar, uma sequência 3D, então tem muito corte. Onde que tem muito realce pelo meio de contraste? Vamos voltar lá para o meio da cabeça, que é onde dá para ver de maneira mais fácil. Então, ó, muito hipersinal, muito realce aqui, lá perto do aqueduto, margeando todo o tronco cerebral, margeando aqui, desenhando o hipotálamo, desenhando aqui o eixo hipotálamo hipofisário. Olha só. Desenhando o ventrículo. A gente tem uma baita infecção meníngea aqui. E a infecção meníngea leva que tipo de problema? Principalmente quando a gente pega meninge da base do crânio. E aqui quando a gente fala em meninge da base do crânio, no Brasil a gente tem que pensar em tuberculose. E depois tuberculose. E depois tuberculose. Ponto. Então,
a tuberculose é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta procura que você vai achar. Se funcionar o líquor do jeito que essa menina tinha infecção, já ia vir positivo. O que a infecção vai causar? Eu vou botar aqui no plano axial para vocês entenderem. Se eu estou na base do crânio, eu estou passando o que ali? Todas as artérias. Estou passando os nervos. Estou passando os nervos cranianos ali nas cisternas da base. Estou passando a carótida no seio cavernoso. Estou pegando a carótida, estou dividindo a carótida, fazendo em cerebral média aqui na cisura silviana. Então, ó. Isso pretinho que a gente está vendo é uma tentativa da cerebral média. Vamos voltar aqui para baixo um pouquinho. Aqui é a carótida pretinha. E você vê que o processo inflamatório está o tempo todo envolvendo os vasos. E se envolve o vaso, faz vasculite, faz inflamação da parede do vaso e faz oclusão. Então, tudo isso que ela tem são áreas isquêmicas secundárias à vasculite difusa por conta desse acometimento inflamatório difuso da pia e da dura. O que pode acontecer também, se ela tem uma pia mater muito inflamada, é entrar pelo espaço perivascular. Lembra que a pia mater ela faz parte do espaço... O que é o espaço perivascular? O vaso ele vai penetrando no cérebro, mas ele não penetra encostado no tecido. Ele cria um espaço virtual entre ele, que é o espaço perivascular, e ele pode ter uma linha de pia mater ali naquela região. Na maioria dos espaços perivasculares tem. Então, se você tem uma infecção, a infecção vai lá para dentro também. Então, eu tenho infecção junto da parede do vaso. E aí eu fecho todos aqueles vasinhos penetrantes que vão ser ramos distais da cerebral média, principalmente, para os núcleos da base, eu estou com infecção em volta. Olha só. Tudo isso é meninge captando contraste, tudo isso é doença. E aí a gente vê ó, a captação aumentada na região de penetração daqueles vasinhos ali para os núcleos da base, o que justifica essa oclusão. Se é um vaso distal fininho, não tem colateral e aí vai isquemiar. Então a gente tem as complicações muito associadas às meningites de base. Como eu falei aqui no Brasil, a gente tem que pensar sempre em tuberculose. E você causa hidrocefalia, porque você fecha o aqueduto cerebral. Você vai causar cerebrite, que é a inflamação do córtex por conta de uma doença tão importante. Então, a doença cortical que ela tem pode ser isquêmica, mas pode também ser por infecção em contiguidade de contato com a meninge. Você vai causar vasculite, e a vasculite pode causar secundariamente áreas de isquemia. Então, é uma tragédia completa. Você tem vários processos fisiopatológicos acontecendo em sequência por conta da inflamação, da infecção basal da medula, né? Da medula não, da dura ou da pia mater, da meninge como um todo. Deixa eu ver se ela tinha acometimento. A tuberculose a gente tem que ficar de olho porque ela desce. Então, ó, o ideal é que você faça um exame de todo o neuroeixo. Olha aqui, a meninge captando, ó, completamente aqui. Tá vendo? Desenhando o cone medular, desenhando as raízes. Então, toda a meninge do neuroeixo inteiro estava doente, captando contraste com sinais de meningite. O que vocês vão fazer de diagnóstico diferencial? Principalmente se for paciente HIV positivo. Tuberculose sempre, criptococose, o criptococo, o fungo, né? Ele gosta muito de dar meningite. Ele pode dar no parênquima também, mas ele gosta muito de meninge. E sífilis. A sífilis voltou. A sífilis pode dar em qualquer lugar. E ela é uma boa opção se você tem também doença meninge associada à doença vascular. A forma meningovascular da sífilis é uma forma relativamente comum dentro do HIV. É uma forma grave, também vai ter esses tipos de complicação por conta da vasculite mesmo. Até a própria espiroqueta lá, ela causa a vasculite. E pode também ter secundária esse acometimento meníngeo. Então, sempre lembrem desses 3 principais agentes etiológicos. Tem outros mais raros, mas enfim, eu acho que o básico é sempre o mais comum da gente pensar.